com outra mulher, com uma mulher. Os dois. Até se ela foi pega em adultério, ela não estava adulterando sozinha, correto? E o que a história diz? Que os homens daquela cidade, que pegaram a mulher que havia sido pega em adultério, e a levaram em praça pública, no local onde Jesus estava, e fizeram a pergunta. A lei diz que se for pego em adultério, deve morrer. Abra lá, vamos ler só essa, para você perceber um pouquinho melhor. Vamos sair aqui um pouquinho do Evangelho de Mateus, mas é para ilustrar o que eu quero dizer. No capítulo 8 do Evangelho de João, no capítulo 8, e diz que, no verso 3, que os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então a pergunta já seria: cadê o adúltero? Mas só levaram a adúltera. Na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Essa é uma leitura parcial da lei, porque a lei dizia que ambos deveriam ser apedrejados, não que ela deveria ser apedrejada, ambos. Só que o interessante na história desta mulher que foi pega em adultério, quando eles perguntam para Jesus, tu que dizes, é mais ou menos realmente como agora a resposta estaria dentro do Evangelho de Mateus para nós. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. E nós, de uma forma ou de outra, concordamos com esta norma, com esta lei, com este requerimento, porque ninguém quer ser traído. É ou não é verdade? Sim, quantos concordam? Então a lei não foi abolida, ninguém quer abolir a lei do adultério. A lei continua. Só que Jesus agora diz o seguinte: mas eu vou dizer para vocês a seguinte situação. Veja que Jesus agora vai mudar a perspectiva. A perspectiva era colocada da parte ofendida, o homem, e a mulher como a parte culpada que merecia a condenação. Jesus faz uma inversão agora na coisa. Eu, porém, digo para vocês que o homem que olhar para uma mulher e a cobiçar, adulterou em seu coração. Isso faz uma diferença enorme. Não só entre a lei dos judeus, mas como era o mundo da época. Não só entre os judeus. Os judeus eram tão severos na lei do adultério, principalmente contra a mulher. É a sociedade antiga, e por muito tempo a lei era muito severa, sempre contra a mulher. Por exemplo, entre os romanos, Cato, que foi uma espécie de um legislador romano, ele proferiu a seguinte lei que se tornou lei em Roma. Se tu, e ele está se referindo ao homem, se tu pegares a tua esposa em adultério, tu podes, sem punição, levá-la à morte sem nem mesmo um julgamento. Preste atenção que a lei dizia: se o homem pegasse a mulher, a lei romana, em adultério, ele poderia matá-la ali mesmo, e ele não seria julgado por ter matado. Uau! Okay? Isso era a lei. Mas se tu cometeres adultério ou indecência, ela não deve nem colocar os dedos sobre ti. A lei não o permite. Prestaram atenção como é que era a lei da época? Isso é a lei entre os romanos. Se o marido pegasse a mulher cometendo adultério, ele podia matá-la ali mesmo, e ele não ia ser nem julgado, porque a lei já lhe dava o direito de matá-la. Mas se tu, homem, se o marido cometesse adultério ou qualquer outra indecência, quer dizer, ele deixou aberto qualquer coisa, a mulher não tinha o direito nem de colocar o dedo sobre ele para acusá-lo. Dá para entender como é que era a questão? Entre os judeus existia uma lei que hoje a gente também acha estranha, na melhor das hipóteses, para não usar outra expressão, que está no capítulo 5.
de Números, no capítulo 5 de Números. Eu estou explicando todas essas coisas para nós entendermos o que Jesus está dizendo. No capítulo 5 de Números existia uma seguinte lei: se o marido suspeitasse que a mulher lhe traiu, cometeu adultério, pelo menos de um certo modo, é melhor do que realmente a lei romana. Ele não poderia matá-la. Não. Ele deveria levá-la diante de um sacerdote. O sacerdote ia pegar uma água que já estava ali dentro do tabernáculo, ou depois do templo. Pegaria terra que estava ali dentro daquele local, colocaria naquela água, e a mulher deveria beber aquela água. Se o ventre dela se inchasse, é porque ela cometeu adultério, então ela seria apedrejada. Bom, a gente está rindo assim, mas é triste a história, né? Se você presta atenção, o peso está colocado sempre sobre quem? Sobre a mulher. Se o homem suspeitar que a mulher adulterou, não existia a lei se a mulher suspeitasse que o homem adulterou. Entre os romanos, se tu, marido, pegares a tua mulher em flagrante adultério, pode matá-la ali na hora. Nem condenação, nem julgamento vai ter para você. Está livre, mas mulher, e eu li, eu não estava brincando, eu tirei da lei dos romanos da época, quando eu li. Mas mulher, se tu pegares o teu, nem encoste o dedo, a lei não permite. Sempre colocando a responsabilidade sobre a mulher. É interessante que mais tarde tem uma ilustração que é contada, eu ainda não estou falando da perspectiva de Jesus, que eu quero que você entenda quão grave era essa questão antes. No chamado Talmud babilônico, tem a história de um rabino chamado Yosef, ou José, o rabino José, que diz a história que ele tinha uma filha muito bonita, E um dia, ele percebe que um homem da vila, da região, tinha feito um buraco na cerca da casa dele e estava espiando a filha dele. E estava lá olhando a menina, a moça bonita. Quando o rabino vê aquilo, ele fala: mas o que é isso aqui? Aí o homem responde assim: mestre, se eu não sou digno de me casar com ela, que eu pelo menos possa vislumbrar a sua beleza. Foi poético, né? Sem vergonha, mas quis ser poético, né? Está lá vigiando, olhando a mulher. Ah, se eu não posso casar, se eu não sou digno de me casar com ela, que eu pelo menos possa vislumbrar a sua beleza. O que o rabino fez? Aí ele olha para a menina, para a filha dele, e diz assim, está registrado: você é uma fonte de problemas para o homem, que você retorne ao pó, para que os homens não pequem por causa de você. Deu para entender? Vamos usar a nossa linguagem sem sermos muito baixos, mas só para dar uma noção. O sem vergonha está lá, fez um buraco no muro para olhar a moça que está na casa dela. E o pai dela fica revoltado com ela porque ela é bonita. Porque o outro está lá olhando a filha dele. Porque ela era a fonte do pecado. Oh my God. Aí alguém diz: não, mas na igreja é diferente. Não era, pastor? Na igreja era diferente. Não. Tertuliano, no século III, ele também tinha uma ideia que a beleza natural, ou seja, principalmente se uma mulher era bonita, se uma mulher era bela, o ideal é que fizesse ela ficar feia. Por qual razão? Para que o homem não pecasse. Como que a culpa é a beleza da mulher. Ok. Jesus pega e disse: vocês estão tudo atrapalhado. Vocês estão tudo errado. A lei diz: não cometerás adultério. E Jesus diz: eu concordo com isso, porque Jesus não é contra a lei. Mas ele diz: mas eu vou dizer algo mais. E eu vou dizer para você, homem,
Se você olhar para uma mulher e cobiçá-la, você cometeu adultério. Jesus não disse assim: mas é porque a culpa é da mulher, que é muito bonita, né? Então o homem é tentado e o homem é fraco, né? Jesus disse: não, a culpa é totalmente tua. Ela não tem culpa de ser bonita. Ela não tem culpa de ser mulher, porque ser mulher não há culpa. Mas é interessante que a lei humana, quando eu falo, não vou chamar de lei humana, vou chamar a lei do homem, sempre quer colocar a responsabilidade sobre os seus erros, sobre as suas falhas, sobre a mulher. Não é assim que já começa a história em Gênesis? Não está lá no princípio? Quando o homem pecou, quando Deus chama o homem e a mulher à atenção, o que é que nós encontramos? Qual é a palavra que se diz? Quando Deus pergunta: Adão, o que fizeste, Adão? Senhor, a mulher que tu me deste. Eu pequei por causa da mulher. E eu pequei por causa dessa mulher, porque eu nem pedi, foi o Senhor que me deu. A mulher que tu me deste. Eu não pedi ninguém. Eu estava dormindo, um dia acordei, estava aqui do meu lado. E o Senhor me disse que era minha companheira. Tá bom, eu aceitei, mas aí agora o que deu? A mulher que tu me deste. Eu pequei por causa da mulher. Se não fosse a mulher, eu não tinha pecado, Senhor. É assim? E foi assim sempre colocada a responsabilidade sobre a mulher. É interessante que até hoje, em países muçulmanos que aplicam a chamada lei Sharia, é mais grave, não é nem quando é adultério, que já é uma coisa assim, que tem que ser corrigida e controlada, lógico. Mas se uma jovem for estuprada, ela deve ser apedrejada até a morte. Ela é vítima. Mas alguém diz: pastor, que coisa absurda desse povo. Mas não é tão, mas no mundo que nós vivemos também, até hoje a maioria dos homens justificam os seus erros e as suas falhas colocando a culpa sobre a mulher. Isso não mudou. Foi feita uma pesquisa recentemente no Brasil. Quando eu digo recentemente, agora, alguns meses atrás. Quantos que acreditavam que, na questão do estupro, que a mulher que foi estuprada teria culpa por ter sido estuprada? A maioria respondeu que a culpa foi da mulher. Por quê? Porque ela estava onde não deveria estar. Porque ela estava vestindo uma roupa que não deveria estar vestindo. Deixa eu dizer uma coisa. Olha o exemplo das Escrituras quando ela vem de Deus. José no Egito. A mulher de Potifar lhe tentou o máximo que pôde, porque estava totalmente atraída por José. E o que José fez? Foi embora. Qualquer homem que peque, ele tem que assumir que a falha é sua também. A vítima não pode ser a culpada, num caso como esse do estupro. Isso é um absurdo. Mas é a mentalidade de que a culpa é da mulher. Jesus inverte totalmente essa situação. Se nós prestamos atenção na palavra de Jesus, no capítulo 5, ele diz, vou repetir as palavras de Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo. E aqui logicamente ele diz para homens: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Jesus não disse que a culpa é da mulher, Jesus disse que a culpa é do coração do homem.
E aqui homem é homem, não estou falando de homem genericamente. A culpa é do coração do homem. Jesus não disse, como o rabino José: oh, minha filha, você é bonita, você é a causa dos pecados dos homens. Não! A causa do pecado dos homens com a filha do rabino José, que era bonita, era o coração deles que estava cheio de lascívia. Aí Jesus, porque Jesus gosta de ser enérgico, enfático, não vou dizer exagerado, mas hiperbólico, para ficar mais bonito. Jesus coloca totalmente a responsabilidade sobre o homem numa questão como essa, porque ele não está falando do adultério que foi realmente praticado como um ato entre um homem e uma mulher. Ele está falando da origem do adultério, porque o adultério não acontece, quando eu vi eu já tinha pecado. Adultério não é assim. Adultério é um caso programado. Ele não é um acidente no meio do caminho. Ele é um ato programado. Por isso que Jesus já está querendo acabar com o problema na origem. É no coração. É no preparar, no programar-se. Jesus agora vai para esse lado severo, como ele costuma ser. Aí ele fala: porque se o teu olho... Porque onde é que está a origem do desejo, do cobiçar a mulher? Está no seu olho. O que foi que o cara lá da vila lá fez? Fez um buraquinho na cerca para ficar espiando a filha do rabino. Jesus disse: se o teu olho, veja lá, se o teu olho direito te escandalizar, o que é escandalizar? Aqui agora que é uma palavra interessante. A palavra escandalizar, aqui está como um verbo, né? Do substantivo escândalo. Escândalo é uma pedra de tropeço, literalmente. Talvez uma outra tradução que poderia ser extraída aqui dessa passagem, sem nenhum prejuízo ao texto, seria: se o teu olho direito te faz tropeçar, ok? Se o teu olho direito, porque ele fala o direito, está lá que normalmente a maioria de nós usa o olho direito mesmo, quando queremos trazer um foco. Se o teu olho direito te faz escandalizar, o que faz? Arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no Geena. Eu sei que a maioria das Bíblias traduz por inferno, mas aqui a palavra é Geena. E Geena, já expliquei na mensagem anterior, era um vale perto de Jerusalém, onde se queimava o lixo da cidade. Jesus diz: é melhor perder o teu olho do que todo o teu corpo ser queimado no lixão. Se a tua mão direita, verso 30, te escandalizar, te faz tropeçar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo ser lançado no Geena. Lógico que Jesus está usando uma hipérbole, para dar uma ênfase à seriedade do que ele está dizendo aqui. Ninguém vai sair arrancando o olho e cortando mão por aí afora. O que Jesus quer demonstrar é que o que vem para o coração, o adultério nesse caso, do coração do homem, e aqui Jesus estava pregando para nós homens. Essa pregação é para nós homens. Jesus pregou para os homens, para os seus, nesse caso realmente discípulos, porque Jesus tinha discípulas entre eles. Jesus não podia permitir que os homens discípulos oprimissem as discípulas, as menosprezassem e as usassem como desculpa para os seus pecados, para os seus erros. Porque é muito comum, foi muito comum, então fazer o quê? Em tradições antigas do Oriente Médio, e até interessante em algumas igrejas evangélicas, separar a mulher, isolar a mulher,
esconder a mulher. Jesus diz: não, o que tem que mudar é o teu olho, é a tua mão, é o teu coração, ó discípulo. A culpa, a responsabilidade está sobre ti. Quando eu falo sobre isso, o que eu quero trazer então na palavra de Jesus para nós? Por isso que eu disse que o tema que eu colocaria para esta mensagem é honrar a mulher, porque é exatamente o que Jesus está fazendo. Em uma sociedade em que a mulher era responsabilizada, e numa sociedade como a nossa, que ainda de hoje, apesar de muitas coisas já terem mudado, ainda continuam responsabilizando a mulher quando algo acontece, porque normalmente a ideia é que a mulher seduziu, a mulher tentou, a mulher atraiu. Mas se atraiu e tentou é porque olhou e viu e gostou e quis. E aí Jesus disse: então o problema está no seu olho, na sua mão, no seu coração, ó homem. Poderia talvez Jesus dizer assim agora: olha o exemplo de José lá no Egito. E quando algo acontecer, se acontecer, o que Jesus disse, a responsabilidade já agora não será somente de um, aí sim será de ambos. Mas enquanto está no coração do homem, a responsabilidade é inteiramente dele. É tua, é minha a responsabilidade de refrear o sentimento ardente contra, e eu digo contra a outra, contra a mulher. Porque a palavra agora é clara para os discípulos, para os homens. Se nós entendemos isso, nós saberemos respeitar melhor as nossas irmãs em Cristo, as mulheres que estão na igreja, e entender que elas, como nós, têm os mesmos direitos em Cristo Jesus. E que assim como o homem tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada. E o homem que não respeita a mulher, era melhor arrancar o olho direito dele e a mão direita dele. E não apedrejar a que foi vitimada pela luxúria do homem. Interessante isso. Condenar a vítima é o absurdo dos absurdos. Mas com essa palavra Jesus quer nos transmitir então o quê? Que nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mas apesar de tudo isso, existe uma coisa que se chama reconciliação. É a melhor de todas as coisas. Eu usei o exemplo da história da mulher que foi pega em flagrante adultério, que está no Evangelho de João, para ilustrar essa mensagem também aqui hoje. Eles levaram e disseram: a lei diz que quem for pega em flagrante adultério como essa mulher, deve ser apedrejado. O que tu dizes? Jesus não diz nada naquele momento, a não ser, faz o quê? Fica escrevendo sobre o chão. Jesus nunca escreveu nada, a única coisa que ele escreveu foi no chão. Jesus não escreveu um livro. O que ele escreveu naquele dia, eu não sei. Ninguém diz o que ele escreveu. Quando ele levanta a cabeça, ele diz: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. É fácil condenar, é fácil acusar, é fácil dizer que a responsabilidade e a culpa é dela. Todo homem sofre de síndrome de Adão. E o remédio para a síndrome de Adão chama-se Jesus Cristo. Evangelho de Jesus. E aí Jesus diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Quando eles começaram a se analisar, foram embora. Não ficou nenhum, ninguém apedrejou. Jesus olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Se eu for embora, não ficou ninguém.
pois nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Se o teu coração te condena, maior é Deus. Maior é Deus não porque Ele te condena, mas porque Ele nos mostra onde está o erro e nos dá força para vencer, e junto com a vitória nos dá o perdão. Maior é Deus. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de uma coisa. Se sabe que é errado, aceite que é errado, considere o erro e modifique isso e glorifique ao Senhor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesse instante em nome de Jesus. Amém? Acho que as mulheres deveriam aplaudir hoje mesmo, viu? Não a mim. Não é a mim. Eu não estou pedindo aplauso nenhum. Estou pedindo que vocês deveriam aplaudir pelo que Jesus fez por vocês. Porque enquanto os homens querem jogar a carga sobre vocês, Jesus diz: não, a responsabilidade é do homem. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor, nós queremos te honrar e te exaltar sempre, porque a tua palavra é digna de louvor e de adoração também, porque o Senhor se encontra revelado em nós, nesta palavra. Te agradecemos porque sabemos que o teu Espírito é que nos instrui, e queremos, Senhor, seguir a tua palavra, para que ela seja o meio pelo qual te glorifiquemos. Senhor, nós rejeitamos toda a dureza do coração humano, toda a dureza do coração do homem, e declaramos que o Senhor é maior do que todas as coisas. Mas também te pedimos, Senhor, que dentro da tua casa, entre os teus discípulos e discípulas, dentro da tua igreja, que nós homens saibamos respeitar as mulheres, e que as mulheres também saibam respeitar aos homens. Que entre nós, na comunidade do Senhor, haja o respeito de um para com o outro, porque é isso que o Senhor pede para cada um de nós. Mas se o erro for cometido, se o mal for feito, for programado, planejado, que o Senhor já nos dê instrução para arrancarmos e lançarmos para longe de nós todo olhar, todo pensamento, toda atitude, toda ação que seja contrária à tua palavra. Lançamos para longe de nós o olhar da traição, lançamos para longe de nós a mão que se levanta para cometer o mal, e lançamos para longe de nós todo pensamento que queira se alojar em nosso coração para nos fazer pecar contra ti. Declaramos como salmista nesta hora: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Obrigado, Senhor. Amém e amém, amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, vamos celebrar a ceia do Senhor nesse instante. Eu vou convidar para vir aqui à frente nessa hora nosso irmão Joaquim, nossa irmã Helena. Para nós podermos celebrar a ceia. Cadê a mão, pessoal? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz a seguinte coisa. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. O apóstolo Paulo escreve: na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e o abençoou, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, comerdes esse pão e beberdes desse cálice,